Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1º dos Espíritos. Iniciamos na semana passada o item 100, a escala espírita. Então, essa é a parte segunda desse estudo do item 100, que ainda vai ainda demorar um bom tempo para sairmos da escala espírita, né? Quero pedir aqui o seu apoio, se inscrevendo em nossos canais, o canal o Kardec Tube, do Michel, esse o da Kardec, e curtir, comentar, compartilhar, participar dos estudos, divulgar os nossos conteúdos, tá bom, pessoal? Contamos aí com o apoio de vocês. Michel, boa noite, passo para você, meu amigo. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra de Kardec, O Livro dos Espíritos. Nós estamos aí no estudo 66, como disse o Lauro, estudando o item 100 do Livro dos Espíritos, que nós iniciamos na semana passada e hoje a gente vai prosseguir, né? Esses itens que são tão importantes, porque são itens que tratam da escala espírita, que é um tema de fundamental importância para entender toda a teoria espírita. Então, é muito importante que todos prestem atenção, anotem os conceitos, revejam os vídeos e questionem no chat. O chat é a maneira da pessoa participar e poder tirar suas dúvidas e nos ajuda também a ver o que está sendo entendido, o que ainda ficou dúvidas. Isso é muito importante e reafirmar mais uma vez também, como disse o Lauro, para que todos curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal, quem não se inscreveu, aqui o canal do Lauro Estudar Kardec, também o canal Kardec Tube. Pesquisem os nossos canais nas demais redes sociais, a gente coloca conteúdo diário lá, então a gente está no X, que é o antigo Twitter, a gente está no TikTok, a gente está no Instagram, então a gente está sempre compartilhando os conteúdos lá para que todos tenham acesso. E vendendo o nosso peixe, lembrando, a gente tem feito um estudo aqui analisado a escala espírita e de uma maneira que poucas vezes eu vi, eu que acompanho aí os canais, as pessoas se preocupando em entrar em tantos detalhes, né? Então a gente tem se dedicado muito a isso, evidentemente que a gente não esgota o item, mas a gente tem se dedicado para tentar tirar o máximo que a gente pode para compartilhar com todos, porque esse estudo é muito importante. Então que a gente tenha um ótimo estudo. É isso aí. Vamos dar prosseguimento ao texto. Vamos lá. Isso aí. Então lembrando que o que a gente viu semana passada, o item 100 é onde Kardec vai fundamentar a escala espírita. O que é fundamentar? É mostrar como foi feito. E a gente mostrou na semana passada que mostrar como algo foi feito é tão mais importante, tão quanto importante do que mostrar a coisa em si. Porque a base em que a coisa é construída, ela dá força para a coisa. Então, tudo aquilo que eu apresento em forma de teoria, ela ganha força quando a gente mostra o fundamento, em que bases aquilo que a teoria está afirmando se baseia. Que método foi utilizado, que dados foram utilizados, que fatos foram utilizados. Então, Kardec procura mostrar aqui nesse item 100 exatamente isso. Mostrando que essa escala espírita que ele vai apresentar aqui não foi uma coisa feita ao acaso ou simplesmente dentro de certas limitações, não. Se trata de uma excelente escala, de uma excelente teoria feita baseada em fatos e que procura de uma maneira coerente e muito bem feita, logicamente, ela foi feita de uma maneira muito rica. Então
é a melhor classificação dos espíritos que a gente poderia ter, porque ela foi feita da melhor maneira. Ou seja, Kardec usou a observação dos fatos e o uso da razão para classificar os espíritos. E essa classificação, ela foi feita de uma forma muito detalhada e que não possui contradições e não deixa escapar nada. Então, é uma excelente classificação. Então, uma vez que os espíritos existem e eles são diferentes, Kardec propôs, então, uma classificação desses tipos de espíritos, para a gente saber classificar os espíritos toda vez que eles se manifestarem. E até mesmo para a gente saber se aonde a gente se encontra nessa classificação, já que nós somos espíritos. Então é muito importante esse item 100. E ele vai prosseguir, então, o texto. Aqui é o segundo parágrafo. Aqueles que não viram o primeiro parágrafo, assistam o vídeo 65 da semana passada. Mas então ele continua, agora é Kardec falando. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista. A de que entre os espíritos, do mesmo modo de que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Toda classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são como os ignorantes desse mundo, inaptos a apreender um conjunto, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira ordem todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como sucede entre nós a um homem inculto em relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem divergir quanto aos detalhes, conforme o ponto de vista em que se achem, sobretudo se se trata de uma divisão que nenhum cunho absolutamente apresente. Linneu, Jussier e Tournefort tiveram cada um seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas, nem os seus caracteres. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Então, é muito, muito, muito rico esse item 100. E vocês vejam como ele está explicando como que ele fez a escala espírita. E aí ele coloca um ponto que ele diz que a gente jamais deve perder de vista. Ele usa a palavra jamais, que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes. De maneira que nunca, olha, ele usou a palavra jamais, agora ele usa nunca. Nunca serão demais. Nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência de crer que, por serem espíritos, todos devem saber tudo. Então, ele começa reafirmando algo muito importante e tão difícil de colocar na cabeça das pessoas. E que ele chega a dizer que nunca a gente deve perder de vista. Os espíritos são diferentes. E não é porque são espíritos que eles sabem tudo. E como ele diz, do mesmo modo que entre os homens, entre os espíritos, há os muito ignorantes.
E ele diz que a gente jamais deve perder isso de vista. Então não adianta a gente dizer como fundamento para qualquer teoria que, mas é um espírito que disse. Isso não é fundamento. Dizer que foi um espírito que ditou a teoria não dá nenhuma autoridade para a teoria. Não é fundamento. Mas foi o espírito que disse. Isso não é argumento, isso não é fundamento. E repito, e eu vou insistir nisso. Percebam as palavras que Kardec usa. Jamais a gente deve perder isso de vista. Isso é um ponto muito fundamental. Mas o Espírito falou. Mas o Espírito disse. Mas o Espírito ditou. Mas é o Espírito que está falando. Mas o Espírito que respondeu. Mas o Espírito pode ser tão ignorante quanto eu. Então isso não serve para nada. A única coisa que serve é para eu saber que os Espíritos são de todos os tipos. E aí vem uma coisa curiosa. Por que ele está dizendo isso? Porque lembra que ele está classificando os tipos de espíritos? Justamente porque os espíritos são diferentes que eu tenho que classificar. Porque eu tenho que saber, bom, como é que eu faço para saber se um espírito é superior, qual a característica dele, o que ele pode me oferecer, o que ele não pode, qual é o limite, em quem que eu posso confiar? Porque só pelo fato de ser espírita, a gente já viu, não basta. Só que, olha que coisa curiosa, os próprios espíritos podem tentar opinar sobre essa classificação. Olha que curioso. Eles mesmos podem se comunicar e tentar classificar os tipos de espíritos. Eles mesmos podem propor uma classificação deles mesmos. E olha que interessante, Kardec não vai por esse caminho. Porque a pessoa ingênua poderia pensar: o melhor jeito de classificar os espíritos é perguntando para os próprios espíritos. Kardec não vai por esse caminho. Da mesma maneira que as pessoas pensam, a melhor forma de saber como é que é o mundo espiritual é perguntando para os espíritos, né? Eles estão lá. Kardec não vai por esse caminho. Por que Kardec não vai por esse caminho? Porque eu posso estar perguntando para um espírito tão ignorante quanto um homem. Então não adianta a gente achar que perguntando para eles apenas eu descubro a verdade. Essa é uma ingenuidade que toma conta de, olha, não quero ser leviano dando números aqui, mas grande parte do movimento espírita acha assim. Essa coisa ingênua. Não, mas é que são os espíritos falando, eles sabem mais. Não! Kardec não. As pessoas. Por isso que se diz, Kardec perguntou e os espíritos responderam. A doutrina é dos espíritos. Mas peraí, quais espíritos? Toda vez que alguém diz assim, a doutrina é dos espíritos, quais espíritos? Porque eu tenho um espírito ignorante, mentiroso, enganador. Então, o que eu estou querendo dizer é que não é dessa forma ingênua que Kardec construiu a teoria espírita. Até porque a gente vai descobrir, quando acompanha a construção do espiritismo, que Kardec sabia mais que todos eles, mesmo encarnado. Porque a questão não é se é espírito ou não, eu não faço ciência espírita assim. É engraçado essa coisa que as pessoas têm, né? A mesma coisa com a mediunidade. A gente acha que para explicar a mediunidade, quem explica melhor é o próprio médium. Conversa fiada também é ingenuidade. A gente acha que a pessoa que participa do processo é a melhor pessoa para explicar. Não é. Então, se o médium falou sobre mediunidade, então ele é a melhor pessoa. Se o espírito falou sobre os espíritos, é a melhor pessoa. Kardec não caiu nisso por uma razão muito simples. Kardec era uma pessoa sábia.
Ele não era ingênuo, ele sabia que não é assim que se descobre a verdade, se faz ciência. Então a gente vai ver, como ele diz aqui, toda classificação, e é por isso que ele usa como exemplo classificações de outras ciências, porque ele está mostrando o quê? Eu também estou fazendo ciência, eu estou procedendo igual, só que eu estou fazendo sobre o objeto chamado espírito. Toda classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Eu só consigo fazer uma classificação se eu tenho esses requisitos. Agora, Kardec apresenta os requisitos para boa classificação. Não é porque um espírito disse ou não disse. Tem que ter método, tem que ter análise, tem que ter conhecimento aprofundado do assunto. Quem apresentar essas características é quem melhor pode contribuir. Não interessa se é encarnado, desencarnado, se é vermelho, se é azul, se é amarelo. Então a gente tem que dar um passo adiante na nossa vida e amadurecer para isso, para todas as coisas. A gente tem que perder a ingenuidade de como funciona o processo de construção do conhecimento em busca da verdade. O conhecimento ele tem que refletir a verdade, e a busca da verdade só é encontrada através de método, análise e conhecimento. Não é pelo nome de alguém, pela cara de alguém, pela voz de alguém, pela. Não é. E Kardec não foi por esse caminho. Ah, eu vou sentar aqui, vamos evocar os espíritos e perguntar para eles. Como se fosse assim, tá, mas eles não são como nós? Então não basta perguntar. Eu tenho que ter um método, eu tenho que ter análise, eu tenho que ter conhecimento. Então, vejam, ele começa a mostrar como foi feita a escala espírita. E aí ele diz: ora, agora, aqui ele entra no que eu estou falando. No mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são como os ignorantes desse mundo, inaptos a apreender um conjunto, a formular um sistema. Olha Kardec dizendo: os espíritos que são tão ignorantes como nós são inaptos, não têm capacidade de fazer uma classificação, de formular uma teoria. Eles não têm capacidade. Porque eles são como a gente, são ignorantes. Então que a gente não pense que a escala espírita foi feita assim. Kardec perguntava para os espíritos qual tipo de espírito que existe. Aí o espírito dizia, primeira ordem, segunda. Não, Kardec teve que analisar todo o conjunto de comunicações e tipos de espíritos do mundo inteiro para poder perceber as características e classificá-los. Então vejam mais uma vez como esse trabalho dá mérito a Kardec. A gente precisa perder essa ideia de achar que há um espiritismo sem Kardec ou que o papel de Kardec é pequeno, de alguém que só perguntou, escreveu e publicou. Não foi assim. Porque que nem ele está mostrando aqui. Se eu pegar determinados tipos de espíritos, eles não conseguem dar uma classificação boa, eles são inaptos. E só para passar já para o Lauro e para o pessoal que está nos acompanhando, é muito curioso, porque como eu estou fazendo paralelo a esse estudo aqui, um estudo do primeiro capítulo da obra Nosso Lar, para preparar a gravação, é muito curioso, porque a gente tem no André Luiz e no Emmanuel um exemplo disso. A gente vai ver que o André Luiz, quando ele tenta explicar os tipos de espíritos que existem em nosso lar, então ele faz uma classificação hierárquica, a gente vê as contradições que o André Luiz produz. Contradições, porque daqui a pouco ele está falando de um espírito muito elevado, segundo ele, mas aí ele narra esse mesmo espírito que ele disse que era muito elevado, está agindo de maneira inferior. Aí você vê, peraí, ele é elevado ou ele é inferior? Mas por que o André Luiz comete essas contradições? Porque o André Luiz é inapto.
Ele não tem capacidade para fazer uma classificação. E a gente vai ver que na escala que Kardec apresenta não tem contradições. Porque Kardec era apto. Mas por que Kardec era apto? Porque só por causa do nome dele? Não. É porque ele sabia que tinha que ter método, análise e conhecimento aprofundado. Então ele desenvolveu isso. Porque parece que quando a gente está elogiando Kardec, está se usando o argumento da autoridade. Não. A autoridade vem da qualidade do que ele fez. E não o contrário. Eu não digo que Kardec é qualificado para depois apresentar a qualidade. Eu apresento a qualidade para confirmar que ele era qualificado. Basta a gente comparar uma classificação do André Luiz com a classificação de Kardec. E outros espíritos fizeram também, mesmo na época dele, né? Eu passo para o Lauro. Michel, refletindo aqui sobre a questão de que não, os espíritos, entre os espíritos há aqueles que têm conhecimentos limitados em toda a área do conhecimento. Eu poderia até perguntar para você, tá? Mas se defende uma ideia, Michel, pessoal, que o médium sendo bonzinho, caridoso, humilde, ele jamais deixará de ser assistido pelos espíritos superiores. Então, a minha pergunta é, Michel, para que isso fique bem registrado, para quem está nos assistindo aqui, isso é uma verdade? A pessoa, ela pratica caridade, ela tem todas as qualidades de bondade, vamos assim dizer. Isso é uma garantia de que somente espíritos elevados vão se comunicar por meio dela? Passo para você. Essa é a confusão base de toda a fala do movimento espírita, né? O movimento espírita pensa o seguinte: bom, o médium era caridoso, bonzinho, era uma pessoa absolutamente abnegada, logo, ó a conclusão, logo, ele estava assistido pelos espíritos superiores e os espíritos superiores não deixariam que ele fosse enganado e nem que ele escrevesse obras transmitindo mentiras. Essa é a tese do movimento espírita. Qual é o problema dessa tese do movimento espírita? É que os fatos mostram que não é assim. Os fatos vão mostrar que não basta a bondade para você estar prevenido de algo. Basta que a gente faça uma reflexão muito simples. Vamos fazer uma reflexão juntos aqui, tirando de lado a mediunidade. Tirando de lado a mediunidade. Depois a gente usa o mesmo pensamento para a mediunidade, fica muito claro. Vamos imaginar que uma pessoa extremamente bondosa, uma pessoa extremamente bondosa, ela é incapaz de fazer uma maldade para alguém. Incapaz de fazer uma maldade para alguém. Ela é humilde, ela não tem interesse material, então tudo que ela tem ela doa. Vamos imaginar essa figura. Eu pergunto para você, se você precisar fazer uma cirurgia, você vai preferir o médico e a equipe especialista ou esse ser bonzinho? E não adianta pegar o meu exemplo e enxertar, não, mas suponha que essa pessoa bonzinha tenha conhecimento. Não, não, não. A gente está falando que a pessoa ela é ignorante, mas é extremamente boazinha. Para quem você vai submeter uma cirurgia no cérebro, um tumor no intestino, você vai procurar os especialistas e a equipe especialista ou a pessoa boazinha? Vou dar um outro exemplo. Você está você tá no aeroporto, Laura, e tem duas pessoas. Essa pessoa boazinha e tem um cara lá num canto extremamente arrogante, extremamente antipático, mas aí você descobre que ele é especialista em pilotar avião. E você está prestes a pegar um avião aí da tua cidade para Paris. Você quer que quem pilote o avião lá? O bonzinho ou o antipático?
A gente quer que o antipático, vai lá tu mesmo com essa tua antipatia, pelo amor de Deus, você que entende de aviação. O bonzinho deixa aquele aqui do meu lado. Veja, eu dei 2 exemplos absolutamente imbecis para a gente ver que ser bonzinho não basta. Há determinadas áreas da vida em que não basta ser bom. É por isso que, inclusive, fazendo um gancho com a escala espírita, Kardec sabia disso. Kardec é tão genial e não era ingênuo, como eu falei, que ele sabia disso. Por isso que ele vai botar os espíritos bons na segunda ordem, não na primeira. Olha que coisa curiosa. Por que que Kardec colocou os espíritos bons na segunda ordem e não na primeira? Porque a pessoa fica pensando, mas o que que tem que ter então para ser da primeira? Adivinha o que tem que ter? Conhecimento. Claro que para a pessoa ser da primeira ordem, ela não pode, da primeira ordem, ela não pode ter só conhecimento. Ela tem que ser boa também. Então é extrema bondade e extremo conhecimento. Essa é a pessoa ideal. Mas só a bondade não basta. Basta que a gente veja isso. Eu citei exemplos do dia a dia, em que a pessoa ser boa não basta. Se ela não tiver conhecimento. Vamos dar outro exemplo. Quantas pessoas boas a gente conhece, boas, que são enganadas, que caem em golpes, porque não basta ser bom. Então não adianta você achar, agora vamos lembrar da mediunidade, que se você for bom, você está imune aos espíritos mentirosos. Ah, mas então, vamos aprofundar. Mas então por que que os espíritos superiores deixam a pessoa boa ser enganada? Porque senão ela nunca aprenderia a distinguir por ela própria. Ela nunca aprenderia. Os espíritos superiores não tiram as nossas provas, porque se eles tirassem as nossas provas, a gente não aprenderia. Se a gente não aprender a distinguir a verdade da mentira pelo nosso próprio esforço e trabalho, a gente vai continuar sendo enganado pelos espíritos mentirosos. Porque os espíritos bons não nos tiram do aprendizado. Porque senão a lei de Deus não seria justa. Significa que se eu fosse só bom, eu ia precisar a vida e a eternidade inteira que os espíritos superiores me protegessem dos mentirosos. Porque se eu fosse só bom e nunca adquirisse o conhecimento junto com a bondade, eu ia precisar a vida inteira daqueles que já sabem me protegendo da mentira. Então eu nunca aprenderia. Então os espíritos superiores não nos livram dos problemas, não nos livram das provas. Mas qualquer educador, qualquer pai decente sabe disso. Imagina se você tivesse um filho de 20 anos que você tivesse que ajudar a caminhar, ir no banheiro, se alimentar. Alguém tem? A menos que seja doente, aí é outra questão. Imagina um filho com 30 anos nas costas, não soubesse ir no banheiro sozinho, não soubesse fazer comida, se servir. Algum pai concorda com isso? Qualquer pessoa de bom senso sabe que uma hora a criança tem que aprender. Aí o pai vai ensinando a ir no banheiro, a tirar a fralda, a escovar os dentes, a tomar banho sozinho. Vai ensinando a pessoa a ser gente. Tanto é que a sociedade sabiamente critica se a gente tiver pessoas que não deixassem, como tem pessoas doentes a esse ponto, que não deixam os filhos crescer. Então veja, eu estou usando exemplos absolutamente banais para as pessoas verem a simplicidade do argumento que eu estou usando.
Então não adianta dizer que o Chico era bom. E tem mais um ponto. Todas essas reflexões que a gente está fazendo é pressupondo que a pessoa é boa. Quando Kardec pergunta no livro dos médiuns sobre isso para os espíritos, eles têm uma resposta muito interessante. Vocês julgam que a pessoa é boa, por acaso conheceis o interior da pessoa? Sabeis os sentimentos que animam aquela pessoa? Que tem mais essa. Vejam que mesmo se verdadeiramente a pessoa fosse boa, não basta, a gente já viu racionalmente. Mas e quem garante que a pessoa é esse poço de bondade que você está colocando? Pelas aparências? Quem não garante que no fundo tem vaidade, orgulho, interesse? Quantas, quantas pessoas na humanidade a gente tem relatos que eram pessoas santíssimas. 50 anos depois descobrem que elas eram abusadoras, bandidas, corruptas, doentes, no sentido de pessoas terríveis na intimidade. Quantas pessoas? E quantas morrem sem a gente descobrir que elas não valiam nada? A gente tem documentários, a gente tem a televisão, a gente tem filmes, a gente tem 500 exemplos. A pessoa é um poço de santidade. Aí por trás a pessoa tem capanga. Eu convivi, eu convivi com os bastidores do movimento espírita. Eu convivi, não foi ninguém que me contou. E eu vi coisas que a lei não me permite falar porque eu teria que provar. Mas eu sei o que que rola, o que que acontece. E, no entanto, milhões de pessoas achando que muitas que estão lá são santíssimas, caridosas, são recebidas por Jesus, abraçadas no mundo espiritual. Eu sei quem são essas pessoas de verdade. No movimento espírita, isso que a gente pode pegar exemplos de movimentos religiosos, qualquer tipo de assunto. Então a gente tem que parar com essa mania de achar que tem santo na terra. A pessoa é muito santa. Sabe esse sinal? Abre o olho. Mas mesmo que fosse, como a gente viu, não basta. A pessoa vai ser enganada. Como o Chico foi. A gente não precisa nem entrar na discussão se Chico era ou não era tudo aquilo. Não precisa nem entrar nessa discussão. Mas a questão é que ele foi enganado. Foi enganado pelo Emmanuel e pelo André Luiz. Ah, as pessoas perguntam: por que que os espíritos não fizeram nada? Quem disse que os espíritos não fizeram nada? Há pouco tempo eu estava comentando com, acho que com o Lauro e com o José, a pesquisa que eu estou fazendo agora sobre a obra Nosso Lar, e eu estou descobrindo coisas interessantíssimas sobre os bastidores das obras psicografadas pelo Chico. Dezenas de pessoas que tentaram alertar o Chico do que estava acontecendo. E ele não quis ouvir essas pessoas. Então a gente diz que os espíritos superiores de verdade não fizeram nada. Quantos tentaram dizer para o Chico: para com isso que você está fazendo? E ele achava que ele não podia, porque era uma missão. Porque o Emmanuel disse que era uma missão. Ele era dominado pelo Emmanuel, as pessoas vão ter que entender isso. Fascinado pelo Emmanuel, escravizado pelo Emmanuel. Qualquer pessoa que tentasse parar o Chico para que ele percebesse a loucura que ele tinha entrado, o Emmanuel não deixava e o Chico obedecia. Então a gente tem que analisar essa história com esse olhar mais crítico que eu coloquei aqui. Porque as pessoas gostam de puxar o lado bom, né? Ah, as mãezinhas consoladas, os pobres e os doentes ajudados, maravilha. Mas isso, filho,
na hora de psicografar a obra, não garante. O movimento espírita tinha que ter pego essas obras e ter dito assim: Chico, esse espírito, ao comparar o que esse espírito está falando com a escala espírita, olha, se a gente tivesse estudado a escala espírita lá, esse espírito não é um espírito superior de verdade, Chico. Não dê mediunidade para esse espírito. Ele é um pseudo-sábio. Mas ele não estudou, o movimento espírita não estudou. E só cresceu o olho de quem estava à volta, né? Porque eu sempre digo, o Chico era a galinha dos ovos de ouro, né? Todo mundo queria tirar uma lasquinha da fama, do poder, do dinheiro. Foi isso que aconteceu no século XX. E que agora, com esse distanciamento que a gente tem histórico e até pessoal, né? As pessoas estão percebendo, graças a esses grupos kardecianos que têm surgido. E aí muita gente começa a dizer assim: eu não tinha parado para pensar nisso. Faz sentido. Meu Deus. Outras se revoltam. E é natural esse processo. Por que que as pessoas se revoltam? Porque elas são apaixonadas por tudo que elas aprenderam sobre essa história no século XX. E a gente agora vem e estoura o balão, né? As pessoas, é natural que algumas vão se revoltar, mas outras começam a botar a cabeça para pensar e dizer assim, peraí, faz sentido. É um processo natural. Então a gente pode amar a pessoa, gostar da pessoa, admirar a pessoa, mas não pode achar que a pessoa é perfeita e que ela, tudo que ela recebeu presta, porque não tem nada a ver. Lauro. Não, perfeito, perfeito. Essa pergunta eu fiz porque ela é importante, até devido a um react que a gente estava conversando, que foi feito sobre a fala de um determinado espírita, até alucinado, né, até o fanático, e que realmente essa é a ideia predominante. O cara é bom, faz caridade, é humilde, logo, todo espírito que cerca ele é espírito superior. Isso é um equívoco muito grande. Vou pegar mais eu quero pegar mais um trechinho que aí ele fala no final do parágrafo. Aqui, ó, não inventamos. Vê se tu acha aí. Vai descendo. Pode indo. Vai mais um pouquinho. Pode indo. Eu quero pegar a parte que ele fala Ah, não inventamos, não é aqui, claramente. não inventamos os espíritos, mais para baixo? Ai, e... É isso, é. Foi assim que também nós procedemos. É, passou um pouco. Só desce mais uma frase ali. Que aí vejam o que ele está dizendo. Foi assim que nós procedemos. Então vejam, eu estou mostrando aqui para vocês o que eu tenho falado nos últimos estudos, né? Como o item 100 é onde ele está mostrando como foi feita a escala espírita. Vejam o que ele está dizendo, foi assim que procedemos. Como? Tá ali, ó. Não inventamos os espíritos nem seus caracteres. Então isso é óbvio. Os espíritos existem. Isso é um fato. Não foi uma invenção de Kardec. Agora, o que que ele vai fazer? Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos, depois os classificamos pelas semelhanças. Tá aqui. Tá aqui como é que ele fez a escala espírita. E é assim que você faz qualquer método de classificação. Você observa todo aquele conjunto que você quer classificar. Aqui no caso, como é a escala dos espíritos, então ele observou os espíritos, evidentemente. Por isso que ele citou em cima ali o exemplo da botânica. Mas é um exemplo, né? O espiritismo não trata disso. Mas ele procedeu da mesma maneira. Da mesma forma que quem classificou a botânica não inventou as plantas. Você observa o conjunto das plantas no mundo, compara e vai classificando pelas semelhanças. Qualquer classificação é assim. Qualquer classificação é assim. Kardec fez isso com os espíritos. Julgamos-los pelas suas palavras e atos.
Então, Kardec observava aquilo que o espírito dizia, mas não só o que o espírito dizia, como o espírito se comportava. Isso também é fundamental, porque o espírito pode dizer uma verdade, mas aí quando você observa o comportamento dele, você vê que ele está usando verdades para tentar fazer alguma maldade. Exatamente como na Terra, né? Na Terra não tem pessoas assim? Tem pessoas que dizem verdades, mas elas têm uma intenção por trás, elas estão tentando te pegar de algum jeito. Qualquer pessoa que já caiu num golpe sabe como é que é. A pessoa que dá golpe, ela é simpática, ela é querida, ela tem um papo legal, ela começa falando coisas atraentes, e a gente vai se abrindo, né? Daqui a pouco ela ó, dá a rasteira. Kardec observou isso nos espíritos. Os espíritos pseudo-sábios, que é um exemplo que a gente está citando, que a gente vai ver mais para frente, é esse tipo de espírito. Ele é um tipo de espírito que tem algum conhecimento, mas junto com esse conhecimento ele quer afirmar mentiras. Ele quer dominar. Então Kardec via esse. Alguns espíritos Kardec chamava atenção e eles cediam, aceitavam, admitiam. Outros teimavam. Por isso que Kardec observou o comportamento. Opa, por que esse espírito teima e o outro não? Aí Kardec vai ver, bom, essa teimosia, ela tem como característica o orgulho. Então o espírito pode ter algum conhecimento junto com o orgulho. Então ele separa, ó, eu tenho espíritos que têm um certo conhecimento com orgulho. Esse vai ser um tipo de espírito. Eu tenho espíritos que têm muito conhecimento e humildade. Opa, ele então não pode ficar na mesma categoria daquele que tem muito conhecimento e orgulho, porque ele tem agora um componente diferente, ele tem humildade. E assim ele vai classificando. Kardec percebeu, há espíritos que são muito bondosos e humildes, mas são ignorantes. Opa, então eu tenho que uma classificação. Olha a sabedoria dele. Daí pegando no detalhe pra gente. E por que que ele fez isso aqui? Ele já vai colocar, eu tô só adiantando. Que agora ele tá mostrando como fez. Ele vai no item 100 também explicar por que fez. Então ele mostra como fez a escala espírita e ele mostra por que fez. Qual a utilidade da escala? Qual é a utilidade da escala espírita? Quando a gente for analisar qualquer espírito, a gente vai tentar ver pelas características desse espírito em qual categoria ele está. Eu posso fazer isso comigo e posso fazer isso com os outros. O que eu faço lá no meu projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo, lá no Kardec Tube? Eu estou tentando usar a escala espírita para mostrar para as pessoas que André Luiz e Emmanuel são espíritos inferiores e que, portanto, aquilo que eles disseram e fizeram não tem 100% de garantia de verdade e nem de bondade, nós vamos ver isso. Então, eu estou aplicando o uso do porquê existe a escala espírita, que é o que todos deviam ter feito, né? Mas as pessoas no século XX, principalmente da primeira metade, não tinham nem conheciam Kardec direito. Nem conheciam Kardec direito. Então tinha muito a ver com ignorância e várias coisas do que aconteceu. E é nesse contexto que surgiu o Emmanuel. Por isso que o Emmanuel foi esse sucesso e o André Luiz. Porque eles surgiram num contexto em que as pessoas não sabiam direito o que era espiritismo, Kardec, escala espírita, classificação, análise. As pessoas foram fazendo, é bem a cara do brasileiro, né? Vai fazendo, depois vê como é que é. As pessoas foram fazendo espiritismo assim. Agora, no século XXI, com as facilidades, por exemplo, que a gente tá tendo aqui do YouTube, das redes sociais, agora tá mais fácil da gente analisar todo esse passado, separar o joio do trigo. Ainda tem pessoas que não querem largar o osso, ainda tem pessoas que estão presas no século XX achando que a gente tem que ser queimado na fogueira em praça pública, chicoteado. Há pessoas que espumam de ódio com os kardecistas.
E é uma pena, porque, embora a gente saiba que ao dizer as coisas que a gente diz, pode provocar isso, mas a gente não pode não dizer, é uma pena que a pessoa, em vez de pensar, ela se entregue para esse ódio. Mas acontece. Então vejam toda a riqueza com que ele fez essa escala espírita. Então ele mostrou como foi feita. Agora, no próximo parágrafo, ele vai tratar o que foi feito. Ele dá um esboço da escala. Depois ele mostra para que ela foi feita. E aí, a partir do item 101, ele entra na escala em si. Daí ele vai pegar todos os detalhes e vai começar a destrinchar. Passo para ti, Laura. Enquanto você falava, a gente, sobre, né, não aceitar nada que venha dos espíritos de forma cega, eu estava lendo hoje na revista Espíritos de 1863, até quero trazer aqui, porque é uma comunicação que depois eu vou apresentar o nome aqui, para a gente ver a diferença, pessoal, disso que o Michel está falando, de um espírito quando ele é sério, de um espírito pseudo-sábio, aquele que quer impor as suas ideias, o seu sistema. Depois eu trago o nome aqui. Isso aqui é só um trecho, tá? Já está no final. Ele vai se comunicar pela primeira vez com esse médium, embora ele preferia que fosse um outro médium, mas não foi possível, então ele se comunica por esse médium, pela primeira vez. Ele vai dizer assim: se essa primeira homilia, então percebam que foi a primeira vez que ele se comunica, deixa algo a desejar quanto à forma, não atribuais senão a minha inexperiência da mediunidade. Isso aqui, Michel, pessoal, me lembrou lá no Consolador, aquela obra psicografada pelo Chico, o Emmanuel responde tudo, tudo pergunta ele responde. Quando ele vai falar das almas gêmeas, que ele é questionado sobre isso, o que ele vai dizer? Que o médium não filtrou bem. Isso aqui foi assim fantástico. Olha, quando a gente vê um espírito sério e um espírito realmente um tanto quanto orgulhoso, né? Que é esse caso. Isso aqui me chamou a atenção. Eu queria compartilhar com vocês. O espírito é François Nicolás Madeleine, que assim ele atuou aí, né, no Evangelho segundo o Espiritismo em alguns momentos. E a revista espírita é essa aqui, pessoal. 1863, abriu Dissertações Espíritas, sedes severos para convosco, indulgentes para com os outros. A primeira homilia. Então, isso me chamou a atenção para quem quer defender, porque vamos lembrar que a gente estudou lá no item 99 sobre os espíritos bons. Só pensam, só agem, o desejo deles é no bem. O espírito que não assume o seu erro, no caso aí de Emmanuel, ele pode ser classificado como espírito bom? Essa é uma questão. Essa é uma questão. Então, isso me pôs muito a pensar. Michel, te devolvo aí, caso você queira falar alguma coisa sobre isso aqui. A escala espírita é rica disso, né? São exemplos na prática, durante a mediunidade sendo praticada, como é que Kardec procedia. Por isso que as pessoas têm que ler a revista espírita. Precisam ler a revista espírita. Porque esse exemplo que o Lauro trouxe é um de dezenas de exemplos que tem. Tem vários momentos em que os espíritos erram. Erram. E sabe o que Kardec faz? Chama a atenção do espírito. Sabe o que o espírito fazia depois que Kardec chamava a atenção? É o exemplo que o Lauro está dizendo aí. O espírito admitia o erro, pedia desculpas, pedia para corrigir o que ele havia dito e dizia que da próxima vez faria melhor, que é o exemplo que o Lauro acabou de trazer para nós. Aí Kardec percebia, bom, esse é um espírito humilde. Porque ao chamar atenção,
Ele admitiu o erro e pediu para corrigir. Então, ele é um espírito humilde. Agora, há espíritos que, se você corrigir, ele lhe ameaça, ele fica bravo. Aí, por isso, você tem que conhecer a escala espírita. Porque aí na escala espírita você aprende, mas peraí, esse espírito tá ficando, o espírito tá zangado porque eu tô questionando, o espírito está estressado porque eu tô chamando atenção para um erro, então é um falso sábio. Então é isso que a gente tem que observar. E eu sempre lembro, porque é um fato documentado, não é uma invenção do Michel, que todo mundo que pesquisar um pouquinho sabe o modo como o Emmanuel tratava o Chico. É público. Os relatos são públicos das barbaridades que o Emmanuel fazia com o Chico, principalmente quando o Chico o questionava. Mas é claro, ele dominava o Chico. Se o Chico começasse a questionar muito, ele ia perder o domínio. Por isso que ele agia violentamente. Mas os espíritos verdadeiramente superiores que estão nas obras de Kardec não agiam assim. Os espíritos não ficam bravos, os superiores, da gente questionar, da gente apontar erros. Quem fica são os inferiores. Tem muita gente que tem medo dos espíritos superiores, porque é dominado nas suas casas espíritas por esses espíritos. Quantos espíritos eu sei, e não é um, dois, três, não é em poucas casas espíritas espalhadas pelo Brasil, eu sei porque eu recebo relatos e eu convivi muito tempo com essa gente. E o médium tal da casa e os espíritos que ali se comunicam mandam nas pessoas da casa espírita. E eu não estou falando de centro pequeno, eu estou falando de centros que muitas vezes tinha pessoas influentes do movimento espírita. Aqui no interior do Rio Grande do Sul tinha casa espírita que o, o, o médium recebia um espírito que proibia o pessoal da casa espírita ir para a praia. Não podia ir para a praia. E o pessoal da casa espírita não ia, Laura, porque tinha medo do espírito. Então há muitos relatos. E médiuns que depois iam para a capital liderar federações. É esse o nível das pessoas que a gente tem liderando o movimento espírita. Liderando o movimento espírita. Mas ninguém pode falar nada. Não pode mexer nos deuses, na deidade, no panteão do movimento espírita, ninguém pode falar. Eles se protegem entre eles. Por isso que eles fazem eventos, eles só fazem eventos entre eles. Porque um protege o outro. E a cambada da espiritada vai achar lindo, bate palma, compra livro, chora. E eles estão rindo da cara desse povo nos bastidores. Aí a gente que surge e vem e fala as coisas sem nenhum interesse, apanha que nem um condenado na internet. Essa é a realidade do nosso planeta. Ainda. Essa é a realidade do nosso planeta. Tem a pergunta da Tânia ali, né? Onde estão esses relatos do Emmanuel, né? Ela perguntou esses relatos que eu estou colocando. Qualquer pessoa que conheça um pouquinho da história do Chico conhece esses relatos, né? Mas se a Tânia não conhece nem um pouquinho, tem na própria internet o Emmanuel contando, o Chico contando em alguns vídeos, entrevistas, ele conta alguns exemplos disso. Mas tem um livro escrito pelo
É o Marcel Souto-Maior que escreveu uma biografia sobre o Chico, né? Nessa biografia tá lá. É uma biografia que é engraçado porque é muito interessante as coisas. O, o Marcel, quando escreveu o livro, olha só que interessante lá. O Marcel, quando escreve a biografia do Chico, ele não escreve com a intenção que a gente está falando aqui, que é de denunciar o que o Emmanuel fazia. Ele simplesmente faz uma biografia relatando os acontecimentos que ele teve acesso. Só que ele mesmo, várias vezes, quando vai citar o comportamento do Emmanuel para com Chico, ele diz que o Emmanuel usava o chicote. Olha que interessante. Olha que interessante isso. Ele não fez isso de maneira consciente, o Marcel, no sentido de criticar o Emmanuel. Mas ele mesmo, para descrever o comportamento do Emmanuel com Chico, usa o termo chicote. Quem é que chicoteia o outro? Quem é o chicoteado é o escravo, né? É muito interessante como a verdade ela transborda até inconscientemente, né? Porque quando você vê o Emmanuel ameaçando o Chico de morte, o Emmanuel não deixando o Chico estudar, o Emmanuel não deixando o Chico parar de psicografar, o Emmanuel não deixando o Chico questionar. E todo o inferno que virou a vida do Chico, de sofrimento físico e moral, você diz assim, esse é o protetor desse cara. Um protetor que causa toda essa dor e essa confusão na vida dele. O Chico sofrendo, mas sofrendo horrores. Mas ele não podia parar com aquela loucura porque o Emmanuel não deixava. E sempre tinha uma Ameaçava, né, chantagem, Michel? né? Ameaçava. Ameaçava, isso tá no livro. E Tânia, pessoal, o Michel já citou o autor, Marcel Sotomayor. A obra, se vocês vão encontrar em PDF, As Vidas de Chico Xavier. Vocês vão ver um capítulo lá onde Emmanuel ameaça literalmente o Chico, se ele não escrever. Né? E sem contar relatos Ameaça de morte, de de morte, morte, de morte. de E morte. sem contar relatos do Chico Ria, de Emmanuel dar bronca nele, no Chico, por medo de estar no avião. Pensem se isso, dentro da escala espírita, espíritos bons, se isso é condizente. Pensem, vocês mesmos. Michel, desculpa, passo para você. Não, mas é muito bom. Eu ia até pesquisar aqui, mas tu já falou o nome do livro, né? Mas o filme, só pegar os filmes. É só pegar os filmes que fizeram sobre o Chico, é só pegar os documentários que fizeram sobre o Chico, é só pegar as entrevistas que o Chico dava, pega lá a famosa entrevista da TV Tupi lá, o Pinga Fogo, é só pegar qualquer livreto que fala da vida do Chico que vai saber as coisas que o Emmanuel fazia. Só que o movimento espírita até então relatava isso com humor, com uma certa dose de humor e normalidade, como se fosse simplesmente um pai mais severo. O movimento espírita romanceou as barbaridades do Emmanuel. A gente, quando digo a gente, os kardecistas, que começaram a dizer, gente, para pensar nas coisas que ele está dizendo e obrigando o Chico a fazer. Não é bonito. Mas isso é muito comum. Isso é um problema social. Vários casos de abuso foram tratados assim como uma coisa pequena pela sociedade em diversos momentos na história. A gente só percebe que aquilo era um abuso depois. Há quantos casos de pessoas abusadas que defendem o próprio abusador? A gente sabe disso. Que a gente vê a gente vê quando o Chico conta, o Chico não conta se queixando. O Chico conta até com humor, né?
E as pessoas também achavam lindo. Só que eu sempre digo, já para encerrar, Laura, eu sempre digo que os chiquistas são hipócritas. Os chiquistas são hipócritas, porque eles me dizem que admiram muito toda essa história. Aí eu sempre digo, então, por que que você não imita? Que interessante, né? É lindo para os outros. Se você acha lindo, pega um espírito e deixa esse espírito fazer com você o que o Emmanuel fazia com o Chico. Por que que você não imita? Eu acho engraçado que eu não vi nenhum chiquista imitar o Chico. Todos os chiquistas que eu conheço que defendem ferozmente essas coisas não imitam. Que coisa curiosa isso, né? Porque é bom para os outros, né? É bom para os outros. Se o Chico é tão maravilhoso assim a história dele, por que que ninguém imita? Eu não conheço um chiquista que imite. Que a gente tem que ser coerente. Por exemplo, eu sempre digo, eu sou um kardecista. Eu procuro traçar para minha vida Kardec como modelo. Eu considero ele o melhor professor, então eu tento imitar todos os caminhos que ele deixou. É óbvio que eu não consigo 100%, é óbvio, mas é a minha linha, é o meu modelo. Por que que a pessoa não imita o Chico se ela acha linda a história dele? A gente tem isso na sociedade, né? É que nem o povo, agora tem um povo no movimento espírita que defende que só leia Kardec, não precisa estudar ciência, filosofia, não precisa fazer universidade. Tem esse povo. Todos os que eu vi falando isso até hoje têm doutorado. Então ele vai lá, ele faz a universidade, ele conquista títulos, ele conquista conhecimento, ele conquista tudo. Daí ele vai lá e diz para os outros: não precisa, vamos ler só Kardec. Quer dizer, os outros podem continuar burro, porque ele já garantiu dele, né? É isso que a gente está vivendo hoje no nosso movimento espírita. E ninguém pode falar nada. Porque aí quem fala não é caridoso. Sem caridoso é eu usufruir o conhecimento e incentivar o outro a continuar ignorante. É claro que a pessoa que tem pouco conhecimento e não tem acesso à alta filosofia, à alta ciência, pode estudar Kardec, deve estudar Kardec e pode entender e praticar Kardec. Mas se você tem condições, estude, leia os grandes autores, se emancipe intelectualmente. A gente não pode fazer campanha para a ignorância dos outros. Mas tá cheio no movimento espírita de doutores dizendo que não vale a pena nem graduação. Mas eles fizeram, né? É a mesma coisa pro Chico. Acho o Chico lindo, então você imita. Bem simples. Passo para ti, Laura. Não, é isso aí. É isso aí. Nós temos o nosso modelo, né, o modelo espírita, que é Kardec, o mestre, né? E não vamos abrir mão disso, até pela coerência, pela inteligência daquele ser, pela genialidade daquele ser, né? E a gente está vendo isso aqui na própria escala espírita, como isso foi construído, e olha que a gente o Michel nem aprofundou ainda, né? Está no início. O quão foi genial a escala espírita e o quanto ela nos ajuda. Veja, gente, é a partir da escala espírita, um pouco que eu estudei da escala espírita, e agora me aprofundando mais com o Michel, pessoal, que eu consigo hoje identificar um pouquinho desses espíritos que no movimento espírita são tidos como espíritos de luz. E que, com certeza, pela grande maioria, né, ignorar essa escala espírita ou estudá-la de forma muito superficial, não compreenderam, não tiveram uma boa base para poder fazer uma crítica, uma análise sobre esses espíritos que se comunicaram atualmente, né? Esses líderes do movimento espírita no mundo espiritual atualmente, né? Que vão perder força, claro. Isso aí, a verdade, ela sempre vai sobrepor a tudo. Mas olha o quanto tempo de atraso
o espiritismo, não, o movimento espírita melhor, sofreu com esse domínio, com essa fascinação que vem perdendo força. Vai demorar, mas vai chegar. Michel, vou devolver para você, pessoal, já quero agradecer a você que está nos assistindo, aos que participaram no chat, que deram ali a sua boa noite, a Tânia, enfim, a todos, né, a todos que participaram do chat. Lembrando que amanhã às 20 horas temos o estudo da Revista Espírita. Na quarta-feira, no Kardec Tube, temos o nosso estudo, às 20h30, o nosso estudo do que é o Espiritismo. Tá bom, pessoal? Obrigado, Michel, obrigado a você também. Passo para você, meu amigo. Agradeço, Lauro. Só um parêntese para deixar uma questão para o pessoal pensar. Eu esperei para ver se alguém ia falar alguma coisa, ninguém falou. Porque eu falei que o Kardec é o modelo, né? Sempre tem alguém para dizer assim: ah, mas lá no Livro dos Espíritos diz que o modelo e guia é Jesus. Só para deixar nós vamos estudar isso. Nós estamos na questão 100. E isso é a questão 625. Então vai demorar. Quando a gente chegar lá, eu vou retomar esse assunto. Percebam que esse item está no capítulo da lei moral. Jesus é modelo e guia moral. Para a gente estudar a ciência, fazer ciência e praticar a ciência, o modelo é Kardec. Muito cuidado com essas diferenças. Porque Jesus não fez ciência, Jesus não não estava preocupado com a questão intelectual. Ele deixou isso para Kardec. Tanto que ele vai dizer: estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Por que ele não diz eu vos instruo? Porque ele deixou essa parte da ciência e do estudo para Kardec. Então, se a gente quer estudar, se a gente quer fazer ciência, praticar ciência, a gente tem como modelo Kardec. E como exemplo moral, a gente tem Jesus e também Kardec, mas é que aí Jesus é mais. Só para as pessoas se ligarem, né? Quero agradecer ao Lauro, agradecer a todos que participaram. Semana que vem a gente está reunido aí. Amanhã tem o estudo do Lauro, quarta tem lá no Kardec Tube do que é o Espiritismo junto com o José. E a gente segue. Vamos ficar aí mais uma semana, na semana que vem, no item 100, estudando e compartilhando esse conhecimento com todos. Uma boa semana a todos.